seja bem-vindo a mais um episódio do Educa Chapecó Podcast. Esse é o quadro Gestão na Educação e hoje vamos conversar com a gerente de articulação e gestão educacional Luciana Sacon e com a articuladora Abigail Farias de Lima sobre o projeto Mentoria de Gestores. Oi, meninas! Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Sou a Abigail. Sejam bem-vindas, meninas. É um prazer ter vocês aqui para ouvir, para aprender um pouco mais sobre esse projeto voltado ao grupo de gestores da rede municipal. Então, vocês poderiam contar para nós qual é a motivação por trás da criação desse projeto de mentoria de gestores escolares? A motivação, ela surge da necessidade de uma aproximação entre Secretaria de Educação e a equipe gestora das instituições. Essas constatações, elas foram se dando através dos diálogos desenvolvidos por nós da gerência, também pelos articuladores, principalmente pelas visitas que a gestão itinerante faz aos espaços educativos, onde nesse momento muitas demandas são trazidas para nós e nós verificamos as possibilidades de melhorias, de orientações, de diálogos. Temos também um projeto Bate-Papo com a Gestão Itinerante, onde nós conversamos com os gestores de forma individual, às vezes em grupo, e ali também eles nos trazem algumas demandas que servem de subsídios para essa nossa criação de novas oportunidades e de novos projetos na questão da gestão. Ela se dá também por estudos realizados pela equipe de gestão educacional, sejam eles por bibliografias atuais, no que se refere à gestão educacional, também por cursos desenvolvidos na plataforma do MEC e também por cursos que é desenvolvido pela equipe a nível nacional, relacionado à mentoria de gestão. Luciane, quais seriam os objetivos gerais e específicos do projeto? Abigail que vai falar? Por favor, Bega. Sou eu. Então, enquanto objetivo geral, nós temos o propósito do quê? De apoiar e promover estudos, orientações e diálogos e também socializações de experiências referente às atribuições do gestor escolar, reforçando a importância das ações que devem desenvolver para o seu pleno exercício profissional como um líder eficaz e inspirador. E a partir desse objetivo geral, nós temos os objetivos específicos, que são vários, porque nós não temos como finalizar em poucos objetivos, porque a atribuição do gestor ele é a totalidade na instituição. Então, enquanto objetivos específicos, nós temos a promoção de encontros de formação em gestores, visando, a construção de novos conhecimentos que vão dar suporte às suas atribuições lá no fazer na instituição. Temos o propor encaminhamentos que orientam, acompanham, auxiliam e avaliam o processo administrativo e pedagógico. Também desenvolver e prezar pela boa comunicação, que é fundamental no desempenho da função dele, no lidar com a comunidade, com a equipe com o qual ele está gestando. Compreender o que é gestão, Também incentivar ações colaborativas e tomadas de decisões com base em princípios democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, refletidos no ambiente de aprendizagem, porque o foco na instituição é a aprendizagem do aluno, mas até que esta aconteça, tem vários acontecimentos que envolvem todo esse fazer. Também temos estimular práticas de diálogos que fortaleçam a capacidade de análise do contexto intra- e extraescolar, ampliar conhecimentos acerca de questões socioeconômicas, políticas, culturais, as questões atuais e as possíveis tendências futuras, porque a gente sabe que é um emaranhado de situações que vêm no dia a dia, e que afetam a comunidade escolar. Também prezamos por dialogar sobre estratégias que possam ser usadas como subsídio para a mobilização e envolvimento da comunidade no cotidiano da escola. E quando a gente fala em comunidade, não é somente os alunos, os professores, e sim toda a comunidade que cerca o espaço de educação. Instigar os gestores a desenvolverem a escuta atenta, que é a escutativa que é necessária
no fazer docente, nas relações que se estabelecem na instituição. Temos o propósito também de fortalecer a gestão frente a diferentes desafios presentes no cotidiano das instituições escolares, promover parcerias com os diferentes setores da Secretaria de Educação, porque não é só o gestão educacional, nós temos o gestão de pessoal, convênios, alimentação, compra, o pedagógico. Então, nós somos uma unidade e nós precisamos fortalecer esse todo para que a gestão ela esteja ciente do todo e de tudo e de como agir em cada situação. Meninas, e só para complementar, esse projeto está sendo desenvolvido neste ano, certo? O projeto da gestão itinerante e do bater-papo com os gestores são projetos que iniciaram já em 2022, né? Então, esse projeto da mentoria de gestores é novo, está sendo desenvolvido este ano, né? E é tão bom ouvir vocês falar sobre todo esse trabalho com a equipe de gestores, porque desde 2021, 20, né, Lu, nós estamos observando e acompanhando esse projeto de trabalho, porque como a Abigail falou, né, dentre os objetivos específicos, o gestor, né, com o passar dos anos, ele deixou de ter aquele cargo administrativo, de só cuidar dos investimentos, a parte física da escola, né, da instituição. Ele tem um novo papel. E para isso, né, para acompanhar tudo que ocorre ali na escola, ele precisa ter uma orientação, precisa ter formações. E vocês, assim, a Secretaria de Educação de Chapecó tem feito isso com uma maestria muito grande, especialmente pelos projetos desenvolvidos pelo setor de articulação e gestão educacional. Então, o projeto, ele iniciou a ser pensado no ano 2022, né, a partir dos outros projetos que a Luciana citou anteriormente. Ele foi lançado em abril, no dia 17 de abril nós tivemos o lançamento do projeto. Legal, meninas. Então a gente já, né, percebe que é um projeto inovador, né, já veio uma construção desde o início da gestão em 2021, né, perpassaram outros projetos, mas através da mentoria de gestores, como que vocês vão proporcionar esses momentos de socialização, como que eles estão organizados e os encontros, como que eles vão ser? Como já mencionamos, então, o projeto Mentoria de Gestores, ele iniciou no mês de abril desse ano, onde nós fizemos um encontro com todo o grupo de gestores. Hoje estamos com aproximadamente 151 gestores e vice. Então, os encontros na nossa organização, então, eles acontecerão mensalmente em grandes grupos, onde atingiremos a totalidade, e também iniciaremos a mentoria, onde iremos trabalhar com grupos menores. Então, assim, esses grupos menores, eles vão sendo divididos conforme a necessidade e a demanda que ela for sendo identificada, como a gente já mencionou, pelo projeto Bate-Papo e também pelo projeto de gestão itinerante. A proposta de mentoria de gestores, ela será preferencialmente em acompanhamento de pequenos grupos, organizado a partir de critérios das demandas do dia a dia do gestor escolar. E assim, ele visa, por exemplo, se nós identificarmos lá uma demanda administrativa, com aquele determinado grupo, a gente vai trazer elementos que contribuam para que nós possamos sanar aquelas, digamos, dificuldades ou algo que não ficou tão claro para esse gestor. Então, se nós, enquanto equipe, tivermos embasamento teórico e prático suficiente, faremos nós. Se não, como a Abigail já citou, nós estaremos trabalhando em conjunto com outros setores da SEDUC e até mesmo trazendo um profissional que seja externo, que venha a qualificar melhor essa nossa demanda. Dentro do projeto Mentoria de Gestores, vocês comentaram que trariam, né, Luciana, pessoas que em determinado momento é viável, é necessário trazer alguém
externo, né, da Secretaria de Educação para falar. Vocês também pensam em fazer formações continuadas dentro do projeto Mentoria de Gestores? Sim, as formações continuadas, elas já fazem parte do projeto e a gente pretende, no mínimo, uma por mês, conforme já citei antes, aonde nós possamos atingir o todo. Vamos tentar manter esse objetivo de fazer uma formação continuada mensal, aonde nós consigamos atingir os 151 gestores e vice. Trabalho bem efetivo mesmo, né? Com esse grupo de gestores, que é um número grande, né? São 151 para a nossa rede, então é bastante. E, meninas, hoje nós sabemos que, até no último episódio, nós falamos da BNCC, né? Enfim, que é um conjunto ali de competências e habilidades. Mas hoje também nós temos a BNC do diretor escolar, né? Ela também traz um conjunto de competências e habilidades a serem desenvolvidas ou que devem estar ali, pertencer ao perfil de liderança desses gestores na escola. Então, quais seriam as habilidades e competências que o projeto Mentoria de Gestores visa desenvolver com um grupo de gestores da rede municipal? Então, as habilidades e competências que, assim, como você mesmo citou, nós não podemos trabalhar sem estarmos em consonância com a BNC e com a própria BNCC. Então, partimos sim desse embasamento teórico e as competências e habilidades que contribuem para a resolução dos problemas serão de caráter administrativo, gerencial, financeiro e de recursos humanos. Porque um gestor hoje, ele precisa ter o conhecimento do todo. Um gestor que ele permanece só na questão administrativa, ele não consegue gestar a sua escola, digamos assim, com maestria e sem ter problemas com o seu grupo de trabalho, com a sua comunidade. Percebemos também que isso vai garantir a qualidade da educação. Percebemos a questão do uso de novas ferramentas na tecnologia, é importante também para o gestor escolar hoje. E no que tange ao ensino-aprendizagem, ele precisa buscar metodologias pedagógicas e inovadoras e de liderança, porque o pedagógico ele não está dissociado de uma gestão, porque nós trabalhamos também com avaliações externas. Precisamos elevar a qualidade do ensino-aprendizagem no município e são pontos fundamentais que um gestor também deve estar focado nesse sentido. Eu acho bem importante a gente salientar essa questão da qualidade do ensino-aprendizagem dele estar diretamente ligado à forma ou como a liderança, né, da equipe diretiva, ela influencia no processo de ensino-aprendizagem. A própria BNC, ela traz uma pesquisa de 2020, né, que atestou assim, que o perfil da liderança vai refletir diretamente lá no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, não é pensar que os resultados de números, né, que nós temos hoje, por exemplo, na pesquisa ela aponta a avaliação do SAEB. Não é só a responsabilidade do professor. Não é só o pedagógico que vai influenciar, é toda uma organização que precisa ter e o gestor precisa estar a par de tudo isso, né? É como se ele tem que olhar o todo, ele tem que saber o que está acontecendo. Não é fazer o todo no sentido direto, né? Mas saber o que está acontecendo, saber o andamento de todas as questões da escola e conseguir direcionar isso para atingir o ensino-aprendizagem. Nós termos qualidade nesse sentido. Então, hoje, o papel desse gestor, ele é fundamental. Então, é necessário e a Secretaria está muito antenada nesse sentido de trabalhar nesse aspecto, né, com o gestor escolar. Não apenas olhar só para a questão pedagógica, mas sim administrativa, física, técnica. Então, precisamos de projetos para desenvolver e trabalhar com os gestores. E é nesse sentido que a gente busca fortalecer o gestor, para desconstruir que o gestor ele não é o gestor de gabinete, não é o gestor fechado na sala dele, apenas lidando com o burocrático, né? Que o gestor ele precisa estar interagindo com o todo, ele precisa saber do todo.
E é aí a necessidade deste diálogo acontecer, do gestor transitar pela escola, para ele perceber o que de fato está acontecendo. Ele ter essa comunicação com os professores para saber quais as necessidades que as turmas estão demandando, quais as fragilidades, para então pensar as estratégias. E aí, quando você cita na questão estrutural, esse olhar atento, que ele precisa acompanhar o todo, o administrativo, o político, o financeiro, o pedagógico, para dar conta, porque são essas as demandas que hoje compete à gestão. Sem falar na harmonia, nos aspectos socioemocionais, que também eu sei que vocês têm trabalhado durante esse período, nas formações, nos encontros, no próprio bate-papo com a gestão itinerante, né, também tem toda essa preocupação, e também desse novo perfil do gestor escolar, dele ter uma maior proximidade com a comunidade, né, com os pais, com o entorno da escola. Isso também, né, é importante, e a gente sempre menciona nas formações do quanto os gestores eles devem estar próximos das famílias. E aí entra essa questão de comunicação, né, do quanto também se trabalha as questões de comunicação, de como ser compreendido, de como se fazer compreender, de como estar próximo dos pais e trazer, né, essa união que a própria secretária, a dona Astrid, sempre reforça, né? O vínculo próximo de escola e família é um vínculo que nós precisamos manter e que tende a mas seria assim, ele reflete só coisas positivas, né? Sim, e nesse sentido, quando a Luciana trouxe ali a nossa proposta de organização dos encontros, quando é falado na questão dos encontros em pequenos grupos, é quando a gente olha para os espaços e percebe quais são as demandas de lá. E aí, nesses pequenos grupos, gestores com situações semelhantes, eles vão poder dialogar sobre aquelas situações. As situações que eles estão vivenciando lá, e que cada um, ele tem a sua forma de agir, ele tem os encaminhamentos, e às vezes esses encaminhamentos eles não foram assertivos. Mas nessa troca, nesse diálogo que vai acontecer nos encontros, nos pequenos grupos, eles vão ter esse momento para estar conversando sobre o que ocorreu, sobre quais os encaminhamentos que deram certos em outros espaços, e fazer essas tentativas de fazer novos encaminhamentos olhando para a realidade do espaço que ele tem. E nestes diálogos que acontecem entre os gestores, há muita troca, porque cada um vem com uma experiência do seu espaço. Realidades diferentes, mas que em alguns momentos se assemelham com os outros. E neste diálogo surgem ideias novas, né? E que vão capacitar cada vez mais os gestores, e também na questão das emoções, quando você cita ali, fazer com que eles vão desenvolvendo esse saber lidar, saber gestar as emoções. A gente pode citar, né, que agora no início do ano, todo o grupo de gestores passou por uma formação, né, nesse sentido, e com certeza vai ser dada continuidade, né, ao longo do ano. Mas, gurias, o que nós também, agora que vocês falaram dessas questões, né, do quanto vai ter essa troca, né, de gestores com as suas experiências, com as suas realidades, enfim. A gente percebe que o projeto da mentoria cumpre com o seu papel de ser algo dinâmico, de ser algo interativo, né? Mas, enfim, o que hoje nós poderíamos, assim, trazer ou apresentar sobre as principais, assim, os desafios enfrentados pelos gestores da Rede Municipal de Ensino de Chapecó? Vocês têm esse dado, né, da experiência de vocês quanto equipes e com o trabalho já desenvolvido? Quais são os desafios, digamos, para esse ano, vamos pensar assim? O desafio, ele vem na sequência da nossa fala, né? Ele vem no gerenciar o todo. A gente percebe esse como sendo o maior desafio do gestor, porque a partir do momento em que ele faz o gerenciamento do todo no espaço pelo qual ele está responsável junto com a sua equipe, ele vai olhar para o pedagógico, ele vai olhar para a questão estrutural, não só estrutura física, né? A questão administrativa, ele vai precisar saber lidar com as relações pessoais e intrapessoais. O gestor, ele precisa ter essa percepção do todo. Por isso, a fala anterior, assim, que ele não pode ser o gestor de gabinete.
Ele precisa ser aquele gestor atuante, aquele gestor que transita pelo espaço, que percebe, um gestor que tenha visibilidade, né? Que dialogue. É importante falar assim, ó, que quando nós falamos nessa questão da visibilidade do todo, nós em momento algum estamos querendo que ele tenha uma sobrecarga. Ele pode ter essa visibilidade do todo, mas ele precisa saber delegar, que é uma função que a gente tem trabalhado muito com eles. Ele precisa saber delegar, ele precisa saber dar feedbacks aos seus colaboradores para que o trabalho realmente aconteça. Eu percebi determinado fato, eu comuniquei ao meu colaborador, ou eu deleguei ao meu apoio pedagógico, ao meu vice-gestor, enfim, e isso vai acontecer de forma harmoniosa. E quando a Luciana fala ali do colaborar, a gente traz com a mentoria, a partir de estudos que nós fizemos, a importância da cultura colaborativa, que é o que a mentoria de gestores, ela traz para nós. Quando nós apresentamos o projeto para os gestores da rede, nós focamos no sentido de que é uma mentoria de gestores, não é uma mentoria para gestores, onde nós vamos trazer a resposta para as situações que emergem lá em como eles precisam saber lidar. Mas, no entanto, nós vamos o quê? Dialogar com eles. É uma mentoria de gestores onde tem a participação deles. E nesse participar dele, que se percebe a questão da importância da cultura colaborativa e da escuta ativa, aonde ele vai aprender a ouvir sem receber aquilo como uma crítica acerca do trabalho que ele está desenvolvendo, mas sim como algo que venha a contribuir. Claro, as críticas que são desconstrutivas, ele vai aprender, lidando com a gestão de emoções, a não pegar para si, né? Fazer uma autoavaliação. E nessa cultura colaborativa, quando ele se permite ouvir o grupo, a equipe com o qual ele trabalha, eles vão construindo essa relação. E é aí onde que a Luciana diz na questão assim de delegar. Eu percebo que você, Celina, lá dentro da minha instituição, você tem uma habilidade que você pode fazer tal encaminhamento. Então eu converso contigo, eu dialogo contigo e junto com você eu vou buscar encaminhamentos para aquilo. Assim como olhar para o todo e ver o que há de potencial em cada um para saber usar isso na gestão. Isso é um conjunto de... E cada questão complementa a outra, né? Saber ouvir, ter as habilidades socioemocionais, receber as críticas e as críticas construtivas, enfim, trabalhando e gerenciando, administrando o espaço. Bom, temos desafios, o papel do gestor como uma liderança, né? Até para poder gerir todas essas questões que são levantadas dentro da escola. A gente sabe que também o papel da gestão, ele aparece lá na LDB, o gestor como uma garantia de escola pública de qualidade. Então, qual que é o papel do gestor nessa garantia de ter uma escola pública de qualidade? Então, de acordo com a BNCC, o gestor ele deve desenvolver seu trabalho com clareza de objetivos profissionais e científicos dentro do contexto da escola aquela qual ele está inserida. Ele se pauta também muito na questão político-institucional, onde ele deve ser uma liderança da escola na direção da garantia do direito fundamental à educação. Então, não tem como nada do que falamos até agora que possa acontecer se nós não garantimos o direito fundamental à educação para quem é o nosso bem maior, que são as crianças que lá estão. Então, a questão pedagógica também, garantir a efetivação das aprendizagens essenciais, de acordo com os currículos referência do próprio município de Chapecó. Ou a questão administrativo-financeira também, garantir requisitos técnicos e operacionais que viabilizem a realização de todo o trabalho escolar. A questão pessoal e relacional, que é onde a gente fala de tudo que a gente tem feito no decorrer da nossa estada nesse setor, digamos assim, desde 2021, onde a gente nunca dissociou o técnico do socioemocional. Então, desde 2021, nós viemos ofertando formações
tanto administrativas, pedagógicas e socioemocionais. Então, essa questão pessoal e relacional, ela se refere a atitudes e posicionamentos que eles vêm a favorecer a organização do trabalho pedagógico e das relações pessoais e interpessoais. Então, veja só, legislação, base comum, toda a questão que foi abordada mostra que ser gestor não é só administrativo, Não, como vocês mencionaram, Momento algum. é tudo. É emocional, é pedagógico, é administrativo, interpessoal e entre gestão, né? Porque essa comunicação, a família, enfim. Bom, com tudo isso, a gente espera que no final, né? A gente não tem um final, é um processo, mas esperamos resultados. E como que vocês esperam ver esses resultados através da mentoria de gestores? Então, Diego, primeiro eu vou pegar uma brecha da tua fala quando você fala ali das questões legais, né, das leis. Que foi uma fala que nós fizemos com os gestores no lançamento do projeto Mentoria de Gestores. Que eles precisam ler, eles precisam conhecer as questões legais que dão embasamento ao trabalho dele, né? Até para ter argumentos para poder lidar com as diversas situações que demandam lá na instituição. O projeto Mentoria de Gestores, nós iniciamos ele, mas almejando, né, Luciana, que futuramente ele tenha continuidade, que não se encerre apenas agora em 2023, que chegue 2023, a gente faça um fechamento dele. Mas que ele siga 2024, siga 2025, olhando, claro, para as mudanças, as estratégias que precisam ser melhoradas, avaliando a cada formação, a cada encontro que a gente fizer com os gestores. E a gente percebe que os maiores benefícios esperados pelo projeto Mentoria de Gestores é que no decorrer de todo esse processo, o gestor ele construa ou amplie, porque a gente fala construa no sentido do quê? Temos gestores novos. A nossa equipe de gestores, o nosso grupo de gestores, não são todos gestores que já vêm de uma caminhada de outros anos. Nós temos gestores aprendendo a gestar este ano, né? Que eles vêm de uma caminhada enquanto professores, ou que já foram secretários, ou que exerceram outras funções na educação. Então, que eles nesse processo do gestar, eles desenvolvam conhecimento sobre as estruturas administrativa, pedagógica, político-institucional, como já foi mencionado anteriormente, além da questão do espaço, a manutenção, olhar para o espaço, ver a questão de estrutura física, o que demanda, o que apresenta risco, que melhorias precisam ser feitas no espaço, aprendam a lidar ou primorem ou como lidar com os serviços terceirizados, porque nós sabemos que na educação nós também temos os serviços terceirizados, que no caso da limpeza, que nós temos a empresa Orbenk, na questão da merenda, que nós temos a empresa NutriPlus, entre outras empresas que a prefeitura contrata para realizar manutenção nos espaços, né? Ele aprenda a lidar com esses serviços terceirizados para observar onde ele precisa acompanhar, onde ele precisa supervisionar, de que forma aquilo precisa ser feito. Nisso também, que ele consiga conduzir e ter um bom relacionamento com a comunidade escolar. Professores, alunos, conselho escolar, as famílias. E quando a gente fala no entorno da instituição, não são só as famílias, porque cada bairro, cada região no qual as escolas elas estão inseridas, elas têm toda uma organização, né? Tem todo um contexto socioeconômico ao qual ela faz parte. Então, que aprenda a lidar ou desenvolva maiores habilidades para lidar nesses relacionamentos. E também que saiba gerenciar suas emoções. Porque a gente sabe que a educação, se não souber lidar com as situações que ela nos apresenta, a gente adoece. Independente de ser gestor, professor, mas ter esse olhar de lidar, de gerenciar as emoções e a percepção, aquele olhar sensível para com o outro, aquele olhar humano. Também que amplie a visibilidade, que perceba ou construa junto com o grupo estratégias, esse saber lidar com o outro, saber trabalhar em equipe, aceitar a opinião do outro, sem perceber que essa opinião do outro venha de uma certa forma, como que eu posso dizer, seja algo ameaçador e não sim algo que seja algo a colaborar com o trabalho dele, né?
E, consequentemente, com todo esse desenvolver, com todo esse ampliar de competências e habilidades, resulta o crescimento profissional e pessoal de quem está na gestão. Nossa, pessoal, que bacana. A gente só tem a agradecer a presença das nossas convidadas, da Luciana e da Abigail, e parabenizar tanto a equipe de articulação e gestão educacional, quanto da Secretaria Municipal de Educação de Chapecó como um todo, por desenvolver um trabalho completo. Assim como vocês falaram, o trabalho do gestor na escola, ele precisa dar conta de um todo. Mas a gente fica muito feliz em ver que nós temos um projeto que dá esse suporte para que ele possa trabalhar com o todo, que é um diferencial também para o trabalho do gestor. Então, muito obrigada, meninas, e espero que todos esses benefícios, esses frutos, eles sejam colhidos, já estão sendo colhidos, mas que eles se fortifiquem ainda mais ao longo do desenvolvimento desse projeto. Nós que agradecemos poder estar socializando um pouco desse nosso engatinhar no projeto Mentoria e dizer assim que ele só é possível ele estar acontecendo porque a nossa secretária de Educação, Astrid Toso, ela tem também esse olhar especial e inovador com os nossos gestores. Então, ela também aposta muito nisso, nos dá esse suporte sempre. Então, assim, só agradecer por nós podermos estar socializando um pouquinho esse momento. Obrigada a vocês, a essa oportunidade que nós estamos tendo de estar divulgando o que é o projeto de mentorias, né? Visando o melhor andamento da qualidade do trabalho na educação. Muito bem. Agradecemos também, então, nossos ouvintes que acompanharam aqui esse debate, essa explicação do projeto Mentoria de Gestores, né? Até para fortalecer um pouco mais o gestor também que vai ouvir, né, sobre a proposta do projeto. Enfim, voltamos em breve com mais conteúdos aqui no Educa Chapecó podcast da Secretaria Municipal de Educação de Chapecó. Até mais.